A paz do Senhor, graça e paz. Estamos mais uma vez para fazermos o nosso devocional no alvo da palavra. Mensagem diária da parte do Senhor Jesus, uma leitura bíblica e o Senhor falando para nós através dessa palavra bíblica que vai ser lida e uma oração para que a gente tenha um dia cheio da presença do Senhor, da proteção do Senhor. Então vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo de 11 a 17. Essa passagem aqui é sobre o filho de uma viúva, o filho da viúva de Naim. E aconteceu, versículo 11, diz capítulo 7, e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Aí é o Senhor Jesus. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Então, guarde bem, que era o filho único de sua mãe e que ela era viúva. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E todos que se apoderaram temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia e a terra circunvizinha. Essa passagem aqui, ela fala de uma mulher, não diz nem o nome dela, só diz que ela era viúva, tinha um filho único e que agora estava saindo da cidade de Naim para sepultar o seu filho, com uma grande multidão de pessoas indo com ela. E antes no mesmo capítulo, mas nos primeiros versículos desse capítulo 7, mostra Jesus entrando em Cafarnaum, e um centurião, que era uma autoridade, que tinha com ele, né, um grupo de soldados que ele podia, né, tinha autoridade sobre esses soldados. Tinha um servo que estava doente em sua casa e ele busca Jesus para que Jesus desse uma palavra de ordem e curasse esse servo do centurião. Assim foi feito, Deus deu uma palavra e anjos visitaram aquele homem, aquele servo, e ele foi curado. E agora que segue-se o versículo 11, dizendo que Jesus sai de Cafarnaum e começa a ir para Naim, para a cidade de Naim. Cafarnaum, ela fica na costa norte do Mar da Galileia, a 180 metros abaixo do mar. A cidade de Naim fica aproximadamente 50 quilômetros do sudoeste de Cafarnaum, a 200 metros acima do nível do mar. Então, para caminhar de Cafarnaum, da onde Jesus estava, para Naim, naquela época, né, como era, né, a trilha e tal, então levaria de 1 a 2 dias, assim diz os historiadores, né? De 1 a 2 dias de viagem. Então Jesus levou de 1 a 2 dias de viagem para entrar na cidade de Naim, que era um vilarejo agrícola, que era pequeno, vilarejo. E ali, quando o Senhor está entrando na cidade, está saindo da cidade um cortejo fúnebre. E esse cortejo fúnebre havia o quê? O que tem num cortejo fúnebre? Tristeza, choro, dor, morte. E aqui vinha um povo, né, os seus discípulos, com Jesus vinham os discípulos e uma grande multidão também. Então, de um lado, uma grande multidão chorando, triste, levando consigo morte. E agora, do outro, Jesus entrando com os seus discípulos, uma grande multidão, mas
Ao contrário de tristeza, vida, porque Jesus é a vida. Curas, porque Jesus curava. Ninguém faminto, porque quem estava com Jesus tinha até o pão. Então, era tudo o contrário do que estava acontecendo com a outra multidão. Aqui a multidão vinha com Jesus cheia de esperança. Por que esperança? Esperança porque teria vida, teria cura, teria alimento, teria, teria libertação. Aonde Jesus estava acontecia isso. E essa que saía da cidade estava saindo para o quê? Um cortejo fúnebre. Tristeza, choro, lamento, morte. Então seria o encontro dessa morte com o encontro da vida que é Jesus. E aí houve esse encontro da vida com a morte, ou da morte vindo encontrando com Jesus a vida. Aquela viúva, não citaram o nome dela, que Lucas não fala que se o nome dela era Maria Joana, mas diz que ela estava vindo sepultar um filho que era único, mas que essa mulher era viúva. Então, qual era o quadro, a situação dessa mulher, dessa mãe ali que está perdendo o seu filho, que perdeu o seu filho, já estava morto. Ele já estava o quê? Atado lá, de acordo como mandava fazer na época, ele já estava todo untado, ele estava indo para o enterro já. Então ele não estava doente, agora era morte mesmo, era assim, para aquela mãe acabou. Talvez ela tenha passado a noite toda lamentando, chorando, porque perdi o marido, era viúva, agora perdi o meu filho, que seria o meu provedor. Diz que era um jovem, então não era uma criança, a gente também põe aqui como uns 20 anos de idade, então ele era o que seria o cuidador dessa mãe que era viúva, ele seria o provedor, porque era o filho único herdeiro, então era da onde ela talvez esperava um pouquinho mais de alento para a vida dela. E agora ela já sofrida, com solidão, como uma viúva, mulher viúva, agora sem filho e sem ninguém. Então, era um quadro mesmo bem triste. Não era só por causa daquela morte que estava acontecendo, mas a vida dessa mulher, ela estava enfrentando dor, tristeza, solidão, já por muito tempo, desde que perdeu o seu marido. E agora estava indo também aguardando o quê? Uma ruína financeira na vida dela. Porque o provedor, o filho que ela amava, que também era, tudo, não era só por causa da provisão financeira, mas ela estava espiritualmente, socialmente e financeiramente agora sem esperança nenhuma. Mas diz que quando Jesus encontra essa mulher, ela vindo, e esse cortejo fúnebre vem, Jesus olha para ela, vendo-a, Jesus viu primeiro a mulher. Jesus não viu nem o morto primeiro, o garoto, o menino, o rapaz, não viu ninguém, vendo a mulher. Quando Jesus viu, eu creio que Jesus não viu só ali ela chorando ou ali, não, ele viu que ela estava enfrentando a dor. O Senhor viu que ela já era uma viúva. O Senhor viu que ela estava com solidão, com tristeza, com angústia. Eu creio que o Senhor já tinha visto até o ontem dela, quando antes de se preparar para ir por esse sepultamento, agora pela manhã talvez, agora o Senhor tinha visto a noite dela, a noite de sofrimento, a noite de lamento, a noite de tristeza, a noite de desesperança dessa viúva. Mas diz o versículo 13 que o Senhor, havendo-a, moveu-se de íntima compaixão. Quando o Senhor nos vê, o Senhor tem compaixão de nós, porque Ele é misericordioso. E diz que o Senhor diz assim: não chores. Aleluia, não chores mais, não precisa chorar, não chore. E o Senhor toca ali naquele esquife, que seria o local que colocavam um morto para segurar cada um de um lado, ali naqueles 4 braços e levar, que não era um caixão fechado como o de hoje. E ali o Senhor olha, toca e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te.
E na mesma hora, aquele rapaz, eu imagino todo atado, com a mão atada, com os pés atados, só mesmo com a cabeça, com lenço, ele levanta ali, senta. Ali começa já a falar, aleluia. E ali aquela mulher, ela teve a sua fé, a sua força renovada. O povo se maravilhou, ficou encantado, dizendo: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. E esse Deus que visitou o seu povo é o mesmo Deus que está entre nós. E ele diz: se hoje a sua situação é como dessa viúva de Naim, essa mulher que não tinha mais esperança nenhuma, que estava totalmente arrasada, desesperançada. E aí Jesus, ele vê que quando eu comento lá no início sobre a geografia, né, de Naim para Cafarnaum, onde ele estava, Jesus teve que andar, Jesus teve que subir para encontrar essa mulher. Jesus teve que fazer algo para poder chegar a essa situação, sabendo que tinha que ser naquele exato momento que estava saindo aquele enterro. E ali Jesus, ele fez isso. Então esse é nosso Deus. O nosso Deus, ele chega no momento certo. Ele não vai ter morte, não vai ter enterro. Ah, mas já está morto, já está acabado, eu não acredito mais. Saiba que o Senhor é capaz de ressuscitar. O Senhor ressuscitou ali aquele rapaz, ressuscitou a esperança daquela mulher, ressuscitou, tirou a tristeza e colocou alegria, tirou a solidão e colocou amparo. O Senhor Jesus trouxe para ela mais do que isso, ela encontrou o Salvador, que quando deu essa palavra para ela, não chores, quis dizer: acabou-se as lágrimas, acabou o seu momento de dor, eu entro na sua vida, e quando eu entro na sua vida é para trazer vida ao que estava morto. Eu não sei o que estava morto, mas o que eu posso dizer é que revive. Ainda que esteja morto, o Senhor pode reviver. O Senhor reviva hoje os nossos sonhos, as nossas esperanças, a nossa alegria. Que o Senhor reviva a sua paz. Que o Senhor traga vida novamente tudo aquilo que você acha que estava morto. Porque há o encontro da morte com a vida. O Senhor Jesus é a vida. Receba Jesus no seu coração. Receba Ele como seu Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, através de Jesus Cristo, foi a vida eterna, e ela está para você. Essa vida eterna onde morte, choro, nada disso vai ter mais, porque vida eterna é vida com o Senhor, além da morte. E hoje, aqui, você pode receber também a vitória do Senhor sobre as suas causas. Não vou te dizer que você não vai passar por momentos difíceis. Vamos sim, porque no mundo nós temos aflições, mas o Senhor vence conosco. Mas nas aflições nós temos o Deus que guerreia a nossa guerra, o Deus que nos ampara, o Deus que é capaz de fazer como fez aqui. Sabia da dor daquela mãe viúva, e o Senhor deu vitória. Então que o Senhor nos dê vitória hoje em nome de Jesus. Vamos orar uma palavra breve e te abençoando para que hoje o seu dia, o seu final de tarde ou a sua noite seja cheia da glória do Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, porque Tu és a vida, Senhor. E onde tem morte, quando Tu entras, Senhor, não tem mais choro, não tem mais solidão, não tem mais tristeza, porque Tu és a vida. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos pela vida, Senhor. Agora eu quero, Senhor, Te pedir que a Tua bênção chega, Senhor, em cada canto, em cada lugar, que essa voz, que esse vídeo vai alcançar. E que nesse dia, que a paz do Senhor, que a bênção do Senhor, que a vida do Senhor seja em cada lar, trazendo saúde àqueles que estão enfermos, trazendo vida àqueles que já estão mortos pelo pecado, pelo vício, pelo mal. Há poder no nome de Jesus, receba a vida do Senhor. Não chores mais, mas receba a vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, fica na paz do Senhor.